Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva, como aqui também pelo nosso canal Palavra Viva, que vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês, e aproveite também, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Quando você faz isso, você ajuda o nosso canal alcançar o maior número de pessoas possíveis, podendo levar a palavra de Deus para estas pessoas. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero também incentivar a vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, o canal Miqueias Alves. Toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós temos lá o nosso podcast. E ontem, por exemplo, saiu lá no meu canal um podcast com o pastor Rafael falando sobre a avareza. Se você ainda não acompanhou esse podcast, o link está aqui na descrição e você pode ir lá para você conferir esse podcast, esse bate-papo muito interessante falando sobre o dinheiro, né? A questão de bens materiais, a questão da avareza, da ganância. Entender isso aí à luz da palavra de Deus vai ser muito edificante para você, com certeza, entender esse assunto. Mas eu também quero aqui incentivar você que ainda não baixou o aplicativo da nossa rádio, baixe aqui o aplicativo da nossa rádio. Você pode conferir também lá um conteúdo abençoado 24 horas por dia, e ao meio-dia e às 21 horas, nosso programa lá ao ar de segunda a sexta-feira. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores. Logo em seguida eu quero pensar com vocês aqui hoje numa palavra um pouco diferente daquelas que nós temos aqui ministrado na nossa série da Carta de Paulo aos Romanos. Vou pensar com vocês aí num texto lá do livro de Números, capítulo 22 e capítulo 23, falando sobre o povo de Israel, falando sobre Balaão, sobre Balaque, e entender o trabalhar de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo, diante os ataques, diante as oposições que nós estamos sujeitos. Então, não saiam daí, que eu tenho uma palavra abençoada para dividir com vocês. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel.
Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus. Eu gostaria de que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números. Livro pouco, talvez, pregado, talvez apenas algumas histórias desse livro seja utilizado, né? O mais conhecido, e eu quero pensar aí com vocês nesse livro, pensar com vocês nesse texto de Números capítulo 22, que fala aí do povo de Israel acampado próximo às campinas de Moabe, falando aí de Balaque, rei de Moabe, e Balaão, esse profeta mesopotâmico, e a relação disso com o povo de Deus. Eu não vou fazer a leitura do texto completo, que é um texto muito grande. Nós vamos fazendo a leitura conforme nós formos avançando na exposição desse texto. Então, Números, capítulo de número 22, eu quero ler com vocês aí, para começar, o verso de número 1, que nos diz assim, eu estou usando a NVI aqui como tradução. Diz o texto: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Então veja bem, apenas para nós nos situarmos aqui. Esse povo de Israel, nesse momento aqui da história, peregrinando pelo deserto até a sua chegada a Canaã, havia aproximadamente aqui cerca de 3 milhões de israelitas no deserto. 3 milhões. Esse povo que saiu num êxodo do Egito, depois de Deus ter mandado lá 10 pragas, a fim de libertar o seu povo da mão dos egípcios, e para que se cumprisse aquilo que Deus havia prometido lá atrás a Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, esse povo está caminhando pelo deserto para chegar na terra que havia sido dada a Abraão e os seus descendentes, a terra de Canaã, e Deus está tratando com esse povo. Deus está cuidando desse povo. É esse Deus que está dirigindo esse povo pelo deserto. Nós temos coluna de nuvem durante o dia, nós temos coluna de fogo durante a noite. Existe água brotando da rocha, existe o maná que eles colhem todos os dias, roupa não envelhece. Esse Deus que fez uma aliança com esse povo no Monte Sinai, em que deu a eles a lei civil, a lei cerimonial, a lei moral. Esse Deus que deu as diretrizes de como deveria esse povo proceder e como esse povo deveria o adorar, né? Separando ali um povo para o seu serviço, né? O cuidado espiritual do povo de Israel, os levitas, né? Como os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Nós temos ali o tabernáculo sendo confeccionado desde o seu início pelo povo de Deus, né? O povo que ofertou, o povo que doou muitas coisas, foi confeccionado ali em aproximadamente 1 ano e 11 meses o tabernáculo, sendo inaugurado no segundo ano do primeiro mês, segundo Êxodo 40, verso 17. Então, muitas coisas aconteceram e estavam acontecendo a esse povo enquanto eles estão caminhando por esse deserto.
Embora em meio a muita murmuração, muitos levantes, oposições, ciúmes, e mesmo diante de muitos milagres, Deus está fazendo muitas coisas, como muitas guerras. Por exemplo, nesse momento aqui, o povo de Deus havia pelejado, por exemplo, contra o rei cananeu, Arade, contra o rei amonita Seom e contra o rei de Bazã, Og. Porque todos esses reis criaram oposições contra o povo de Deus, não permitindo que eles passassem por suas terras, e eles atacaram o povo de Deus. Não era a intenção de Deus em nenhum momento permitir que o seu povo entrasse em guerra com esses povos. Eles, na verdade, reagiram à ação dos seus inimigos. Deus deu vitória a eles para confirmar os seus propósitos para com a vida do seu povo. Deus estava do lado do seu povo nesse caminhar que eles estavam tendo no deserto para alcançar e chegar no fim que Deus pretendia para eles. Então Deus deu vitória para eles contra todos esses reis. Nesse momento aqui, Números capítulo de número 22, verso de número 1, nós observamos o quê? O povo de Deus acampado aonde? Próximo às campinas de Moabe. Moabe era um país. E como que do lado de fora desse país, o povo de Israel, ou seja, cerca de 3 milhões de pessoas, estavam acampados. Quem estava em Moabe estava observando de longe as tendas, o povo organizado em suas tribos, o tabernáculo no centro, e o povo tendo aquela atividade de culto de manhã, de tarde, de noite, vendo a movimentação desse povo. Veja bem que é um milagre de Deus esse povo sobreviver no deserto, e sobreviviam no deserto pela providência de Deus, pelo cuidado de Deus. Era um povo que estava caminhando, um povo nômade que está caminhando, e Deus está cuidando, Deus está protegendo esse povo, porque Deus tinha propósitos para realizar sobre a vida desse povo. Pois bem, uma vez entendido isso, então veja bem, esse povo está lá vivendo a vida comum deles, caminhando, seguindo, debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, Deus está os protegendo. Assim é na minha vida e na sua vida. Deus, ele tem propósitos para realizar na minha vida, tem propósitos para realizar na sua vida. A igreja de Deus está na terra, o povo compra, o povo vende. Nós ficamos doentes, nós ajudamos o próximo, nós transitamos o mundo, nos divertimos, temos uma vida, temos uma realidade, estamos vivendo no mundo. Ainda estamos vivendo nesse mundo, estamos fazendo aqui aquilo que nós sempre temos que fazer, estamos sobrevivendo, estamos caminhando para os fins que Deus destinou para nós. Enquanto estivermos vivos, é porque Deus ainda tem propósito a realizar nas nossas vidas. E esse povo de Deus, que está no mundo, está vivendo, está sobrevivendo, Deus está cuidando dele, ele tem o quê? Inimigos. Ele tem o quê? Adversário, tem pessoas, tem circunstâncias, tem situações que se opõem a esse povo. Não pense que nós somos diferentes ou somos privilegiados, somos o povo de Deus, então nenhum mal nos atingirá, ou não vamos passar por provações, ou ninguém vai se opor a nós. Não, isso não é uma verdade. Pelo contrário, a tendência é piorar. Bem-aventurado diz lá, Mateus capítulo 5, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Cristo. Nós sofremos perseguições de ordem natural, até mesmo as circunstâncias da vida, bem como de batalha espiritual, do nível espiritual. Quer dizer, nós estamos sujeitos a sofrer todo e qualquer tipo de circunstância, de todo e qualquer tipo de situação. Não estamos imunes a esses fatos. Então, diante desse contexto aqui, essa é a realidade do povo de Deus. O povo de Deus está aí, está vivendo essa realidade. Agora, pausa naquilo que eu estou falando aqui.
Quando você lê o versículo de número 1 e você lê o versículo de número 2 em diante, de Números capítulo de número 2, você tem que ter em mente um seguinte fato. O que está sendo narrado de Números capítulo de número 22, versos 2 em diante, o povo que estava acampado lá nas campinas de Moabe não tinha qualquer noção. O que vou narrar para vocês agora, a partir do versículo de número 2, de todas as oposições que estão acontecendo contra o povo de Deus, que estava acampado lá nas campinas de Moabe, eles não tinham qualquer ideia. E assim é também na minha vida e na sua vida. Tem muitas coisas, nós estamos vivendo, nós estamos nesse mundo, estamos trabalhando, estamos conquistando, estamos vivendo. E tem coisas acontecendo que nós não temos qualquer conhecimento. Coisas estão sendo faladas, oposições têm sido levantadas contra nós, batalhas têm sido travadas por causa de nós ou dos planos que Deus tem para nós e nós não estamos sabendo de absolutamente nada. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Porque a partir do versículo 2 em diante, vocês verão que existe um Deus que, apesar de eu e você muitas vezes não sermos informados de tudo que está nos acontecendo contra mim, contra você, existe um Deus soberano, criador dos céus e da terra, que está pelejando as nossas guerras, que está trabalhando por nós, que está nos defendendo, que está nos livrando. Existem muitas coisas que nós deveríamos agradecer a Deus, mesmo sem nós termos o conhecimento. Tem muita coisa que Deus está fazendo a nosso favor que nós não temos ideia, mas nós deveríamos estar agradecidos. Quantos livramentos de Deus nós já tivemos e nós não temos nem a noção. Não tivemos nem o conhecimento de que Deus nos livrou. De quantas vezes Deus defendeu a nossa moral, de quantas vezes Deus levantou pessoas para orar por nós, de quantas vezes Deus levantou pessoas para defender o nosso nome. Nós não temos qualquer ideia. Sabe por quê? Porque tem muita coisa acontecendo que está fora do nosso conhecimento, mas não significa que Deus não está fazendo algo por mim e por você. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui nesse texto. O verso de número 2 nos diz, ou vai começar a nos falar sobre um personagem. O personagem é Balaque. Balaque, que era rei de Moabe. E a pergunta que eu faço para você é: quem era Balaque? Quem era esse homem? Quem que era Balaque? Porque Balaque era um homem muito assim peculiar. Vocês vão se encantar com ele. Primeiro aí, ele era filho de Zippor. Zippor significa passarinho ou pardal. E Balaque significa esgotado, devastador ou aquele que assola. Então veja bem, imagina você ter um amigo como Balaque. Alguém aí que é devastador, alguém que assola as pessoas. Talvez nós não conheçamos ninguém assim, né? Ou nenhum rei da história, algum governante da história que seja parecido com Balaque. Alguém que seja opressor, ditador, que venha fazer mal a muitas pessoas. Talvez nós não venhamos conhecer pessoas assim. Segundo, ele era o rei de Moabe. Ele era o rei de Moabe naqueles dias. E lembrando aqui, Moabe, né, os moabitas eram parentes, né? Eram primos dos israelitas. Lembrando que os moabitas surgem da descendência de Ló. Lembrando que Ló, sobrinho de Abraão, foi arrancado de Sodoma, ele e sua família, a reboque. Porque a verdade é que eles não queriam sair de lá, eles saíram de lá por intercessão de Abraão a Deus.
E a esposa, por exemplo, de Ló virou uma estátua de sal por consequência de que o fato dela ter saído de Sodoma não significava que Sodoma saiu dela. Ela foi arrancada de lá, mas Sodoma não foi arrancada de si. Por causa disso, ela se tornou uma estátua de sal. As suas filhas, né, embriagaram seu pai e deitaram-se com ele, e cada uma deu à luz um filho. A primogênita deu à luz a Moabe, que vai surgir daí os Moabitas, um país vai surgir por conta desse fato, do nascimento desse menino. Como a mais nova vai surgir o nascimento da nação dos Moabitas, aliás, Amonitas, vai surgir do nascimento aí do segundo filho aí que teve a filha mais nova. Esse povo aqui era um povo gentil, era um povo pagão, adorador de outros deuses. E Balaque, ele estava preocupadíssimo com o movimento do povo de Deus, né, que havia, por exemplo, saído do Egito, derrotado o Egito. Pense bem, o Egito era, para nós, né, na nossa realidade de mundo hoje, seria como Estados Unidos. Imagine que um povo vence os Estados Unidos. Uma nação vença os Estados Unidos. Coloque os Estados Unidos no chão. Isso seria, a fama iria correr o mundo naquela época. É o que aconteceu. Então havia uma preocupação, havia um medo. O rei de Moabe, ou seja, Balaque, vendo os israelitas do lado de fora do seu país, estava preocupadíssimo com o que poderia acontecer. Estava preocupadíssimo. E ele, que era um homem muito sagaz, ele que era um homem muito inteligente, era alguém que era proativo, ele estava antenado com o que estava acontecendo nos seus dias. Ele decide, então, agir contra os israelitas. Ele decide agir contra esse povo. Ele não fica parado diante aquilo que ele considera um problema. Ele decide tomar uma decisão. A primeira ação de Balaque contra os israelitas é motivada pela fama de Israel, pela fama que Israel estava ganhando diante de tantas vitórias, diante de tantas conquistas, diante de seu triunfo, seu êxito na sua caminhada. O versículo de número 2 diz: Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. Então veja bem, ele está vendo a fama desse povo, ele está vendo que esse povo, o povo de Israel, está avançando. E parece que não tem ninguém que consiga vencer os israelitas. Então ele está preocupado com isso. A segunda decisão, a ação que ele toma motivado por causa do medo. Ele age por causa do medo. O verso 3 diz: e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas, ou seja, Balaque está com medo, ele está preocupado, ele está vendo um povo avançando e ele está com medo. O medo é uma reação humana natural. Diante aquilo que nos amedronta, diante aquilo que parece ser mais forte do que nós temos o quê? Medo. Então Balaque, ele está preocupado, ele está tomando decisões. Ele está agindo, ele está fazendo aquilo que ele poderia fazer. Mas aí a pergunta que eu faço é: o que Balaque fez? Veja bem, ele tomou decisões contra Israel, baseado em a fama de Israel, de suas conquistas, de suas vitórias, de seus triunfos, e por conta do medo, uma reação natural humana diante aquilo que é maior e mais forte do que si. Ele está vendo um povo que é 1000 vezes maior do que ele, um povo que está
no deserto, do lado de fora do seu país, muito maior do que o seu povo, e ele está preocupado, ele está com medo. Então, ele decide agir, ele decide tomar uma decisão, ele decide se preparar para um ataque, para fazer uma ofensiva contra esse povo. Ele se prepara estrategicamente numa ofensiva contra o povo de Deus. Essa é a estratégia de Balaque para se ver livre de uma possível guerra contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Então, o que Balaque fez para se defender de um possível ataque de Israel? Primeiro, ele fez alianças. Ele fez uma aliança, por exemplo, com os midianitas. O versículo de número 4 diz: então, os midianitas disseram aos líderes, os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há em nosso redor, como o boi devora o capim no pasto. E Balaque, filho de Zippor, rei de Moab, Balaque, filho de Zippor, rei de Moab, naquela época. Então veja bem, ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança com os moabitas, porque um mal, uma desgraça nunca anda sozinha. Um mal nunca vem sozinho. E ele, como um rei estratégico, como alguém que toma decisões e toma decisões de maneira muito sábia, mesmo que seja para o mal, mas de maneira muito sábia, ele fez o que? Alianças. Porque bem verdade é que nenhuma guerra acontece sozinha. É preciso de aliados. É preciso de pessoas, de países, de uma união para um ataque. Para caso algo acontecer, por exemplo, nós estamos vivendo isso. Nós temos a Rússia e nós temos ali a Ucrânia. Até esse momento, nós temos o quê? 2 países se degladiando. Mas se a coisa sai do que nós chamamos de controle, existem nações a favor da Rússia e nações a favor da Ucrânia. A guerra sempre tem 2 lados. A guerra sempre tem lados de pessoas de uma nação e lados do outro lado, de outra nação. Sempre existe ali aliados de um lado como do outro. No caso aqui, os aliados dos moabitas eram os midianitas, que também eram meio parentes do povo de Israel. Lembrando que Midian era uma das filhas de Abraão com Quetura. Basta você ler lá depois em Gênesis. Então, ele fez alianças aqui. Porque a verdade é o seguinte: é muito mais fácil você encontrar pessoas fazendo alianças para o mal do que fazendo alianças para o bem. É muito mais fácil as pessoas se unirem para aquilo que é mal e conveniente para si do que para aquilo que é bom. Ainda Jesus no Novo Testamento disse que os filhos das trevas são mais do que organizados que os filhos da luz. E o que dá a entender é que existe comunhão entre os filhos das trevas, enquanto a desunião entre os filhos de Deus. É muito mais fácil existir desunião para o que é bom do que haver desunião para aquilo que é mal. Porque quando a pessoa está movida pela ira, pelo pecado, é muito mais fácil ela se unir com outra pessoa do que para se unir para fazer aquilo que é bom, que glorifica a Deus, que exalta o seu nome, que enaltece a sua santidade. Satanás, ele quer semear a discórdia entre o povo de Deus, mas ele e os seus são bem unidos para trabalharem numa ofensiva. E ele ainda mesmo questiona. Jesus ainda diz, os fariseus questionando, por exemplo, a Jesus, dizendo que ele era Beelzebu. E aí Jesus mesmo questiona, os fariseus dizendo: por acaso tem como Satanás expulsar Satanás?
Ou seja, eles mesmos não têm o quê? Oposição entre eles. Existe o quê? Unidade entre eles. Para aquilo que é mal, sempre há unidade. Para aquilo que é bom, sempre há a tendência de desunião. E é o caso aqui que nós estamos observando. Mas aí o que mais que ele faz aqui? Qual é a outra ofensiva? Qual é o próximo passo que ele dá aqui? Ele definiu um campo de batalha. As armas de ataque e o seu melhor combatente. Observe aí comigo. Versos 5 a 7. O texto diz assim: enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo, de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Então, preste atenção nisso aqui. Veja bem que Balaque, e vamos pensar racionalmente sobre a questão aqui. Balaque está se preparando para uma guerra, ok? Quando você pensa em guerra, você pensa em quê? Você pensa em arma, você pensa em soldado, você pensa em armadura, você pensa em cavalos de guerra, você pensa em acampamento de guerra, você pensa em tudo aquilo que é propício para uma guerra. União de exércitos. Imagine, se é uma guerra, ele estaria pensando em unir o exército dos moabitas com o exército dos midianitas e vamos fazer uma frente unida contra Israel. Esse seria o ideal para uma guerra. Não, vamos nos unir aqui e vamos avançar em terra, ir lá do lado de fora do país e vamos atacar, vamos para o campo de batalha, vamos lutar contra eles. Esse era o caminho correto, ou não? Esse seria o caminho correto. Porém aqui, e veja quão sagaz, quão inteligente, quão esperto é Balaque. Balaque está querendo atacar o povo de Deus, mas ele sabe que as vitórias que esse povo, o povo de Israel, está conquistando não é de ordem física, é de ordem espiritual. Existe um Deus sobre esse povo. E o Deus desse povo está o quê? Os abençoando. E isso aqui é de uma inteligência fora do normal. Porque veja bem, Balaque é um ímpio. Balaque não é crente, Balaque é ímpio. E ele está olhando para os seus adversários, está vendo aonde estão seus pontos fortes e onde estão seus pontos fracos. Ele sabe de onde emana as vitórias, a base, o fundamento das bênçãos das vitórias do povo de Deus. Então, Balaque está o quê? Tomando decisões pautado nas informações que ele tem. Ele está vendo, esse povo está avançando, mas olhando para eles, é impossível. Embora eles sejam numerosos, eles estão num deserto. Vocês estão lembrados que na antiguidade, as cidades, para se protegerem dos ataques inimigos, elas construíam o quê? Muralhas em volta das suas cidades. De modo que isso dificultava o ataque inimigo. E uma, inclusive, das formas de você conquistar uma cidade também era o quê? Era você cercar a cidade em volta e você o quê? Fazer uma ofensiva, porque nada entra e nada sai. A pessoa começa a perecer e aí facilitava as alianças. Geralmente a nação que estava sitiada
cedia àquele que estava sitiando. E ali criava aliança, alguém se rendia, ou se não, ali configurava-se um ataque frontal, enquanto ninguém criasse uma aliança de facilidade, ficava aquela tensão ali. O que acontece? Que o povo de Israel estava, veja bem, o povo de Israel estava no deserto, estava desprotegido. Eles não tinham um exército, eles não tinham um general, eles não tinham nada assim sobrenatural. Quer dizer, Balaque está vendo, não é físico, não pode ser físico a origem, a base das vitórias desse povo. Inclusive, esse povo era um povo escravo. No Egito, eles só faziam o quê? Aquilo que os seus senhores os ordenavam. Quando eles saíam à guerra, saíram à guerra com as armas que tinham à sua disposição, e a vitória quem deu foi Deus. Lembra lá o episódio de Arão e Ur segurando, sustentando as mãos de Moisés na peleja contra os amalequitas, e no caso lá Josué guerreando contra eles, e Deus deu vitória por algo sobrenatural. Balaque está olhando para isso, ele está vendo, esse povo não é vencedor, não é poderoso por causa de seus poderes físicos, é espiritual. Então ele eleva o nível da batalha. Para onde? Para o campo espiritual. Ele entende que o campo de batalha não é físico, ele entende que o campo de batalha é espiritual. Perceba quão discernimento do espírito, quão discernimento tem Balaque. Balaque não é crente, mas ele tinha discernimento espiritual. Tem batalhas que vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida que não é física, ela é espiritual. Ela não se luta com as armas físicas, ela se luta com as armas espirituais. Tem hora que Deus está querendo que nós entendamos que aquilo que está diante de nós não é físico, é espiritual. E para você lutar uma guerra espiritual, você precisa, como diz lá Efésios capítulo 6, revestir-se com as armaduras espirituais. Do contrário, você não vai vencer a batalha espiritual. Você tem que entender o campo de batalha para você saber como vai agir, como vai proceder diante as adversidades, os problemas que se interpõem à sua vida, à sua história, sua família, seus negócios, seus sonhos, seus planos. Balaque estava lutando e lutando num campo espiritual. Então o que ele faz? Ele decide também o que? As armas de ataque. Quais eram as armas de ataque? Maldições. Feitiçaria. Obras contrárias no campo espiritual. Ele está usando armas espirituais contra o povo de Deus. Ele pensa o seguinte: se as vitórias que eles estão conquistando é por causa do Deus que eles servem, então eu tenho que amaldiçoar esse povo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que lançar armas contrárias a esse povo no campo espiritual para que eles, o quê? Sejam derrotados. Olha a estratégia de Balaque. E quantas vezes não é assim na minha vida, na sua vida? Tem coisas acontecendo agora no mundo espiritual que nós não temos qualquer noção. Existem batalhas. No livro de Daniel fala que Daniel orou 21 dias e a resposta já havia sido liberada para ele no primeiro dia, conforme a continuação do texto lá. Mas existia o quê? Uma batalha espiritual. O anjo de Deus já tinha resposta, mas havia uma batalha espiritual que só fez com que a resposta chegasse a Daniel 21 dias depois. Tem coisas que nós não temos ideia por que não acontece, por que não vai, por que não anda. Porque existe uma batalha espiritual. Existe um ataque acontecendo no mundo espiritual que nós não temos nem noção, nem ideia. A Bíblia fala que os anjos estão acampados ao nosso redor. O nosso aniversário de nossa alma está ao nosso derredor e procurando a quem possa tragar. Existem batalhas que se interpõem na nossa vida. São pessoas, são coisas, são circunstâncias que nos acontecem.
pessoas estão movidas de medo, estão reagindo com medo de nós. Nós não fizemos nada, nós estamos lá acampados em Moabe. Estamos vivendo nossa vida comum, tem um monte de coisa acontecendo, a gente não tem nem noção. Tem alguém preparando armadilhas, tem alguém se preparando para nos atacar e nós não temos qualquer noção do que está acontecendo. Terceiro, ele seleciona o seu melhor combatente. Ele manda chamar quem? Balaão, um profeta. É uma luta espiritual, uma guerra espiritual, no campo espiritual. Quem que ele vai chamar para guerrear? O seu melhor combatente. Qual que era o seu melhor combatente? Um profeta, um feiticeiro, um adivinho. Um profeta de aluguel. Um mercenário. Porque se fosse uma guerra física, ele selecionaria o seu melhor guerreiro. E era comum naqueles dias o que? Selecionar o melhor guerreiro de uma nação para lutar com o melhor guerreiro de outra nação. E uma vez que um vence o outro, a guerra acabava ali. Do contrário, as nações se degladiavam. Mas muitas guerras terminaram na morte de um dos seus guerreiros mais importantes. Nós temos, por exemplo, o caso lá de Golias, que ameaçou por quase 40 dias o povo de Deus. E aí levantou-se Davi, foi lá, lutou contra Golias e o venceu. Golias era o melhor guerreiro dos filisteus. E Davi ali trouxe uma vitória para o povo de Israel. No caso aqui, o melhor guerreiro que Balaque estava selecionando era um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. E aí, eu começo a perguntar para você, quem era Balaão? Quem era esse homem aqui? Quem era esse profeta que nós encontramos aqui? Afinal de contas, quem era Balaão? Primeiro aí, ele era filho de Beor. Beor significa tocha ou facho. Balaão significa destruidor de uma nação, sem povo ou estrangeiro. Imagine um profeta como esse. E hoje em dia não existe profetas como Balaão não, né? Não existe destruidor de nação, não existe destruidor de igreja. Não existe destruidor do povo de Deus, não existe, né? Não existe uns Balaãos na nossa geração, né? Segundo, ele era morador de Petor, perto do Eufrates. O Eufrates é um daqueles rios lá mencionados no Gênesis. Ou seja, ele ficava na região da Mesopotâmia, no centro do mundo. Ele era um gentil, ele não era judeu. Ele era um gentil. E isso é importante, porque tem gente que vai ler esse texto e acha que Balaão era um profeta judeu, do povo de Deus. Não, ele não era. Ele era um profeta gentil. Só que piora. Ele era considerado um profeta, ele era considerado um vidente, ou para alguns um adivinho. Ele era uma espécie de líder espiritual. Espécie de líder espiritual. Ele era o que? Famoso. Ele era um famoso profeta de aluguel. Não é à toa que foi lá uma comitiva de moabitas e midianitas para contratar ele. Ele foi contratado para uma missão, ou seja, os trabalhos dele era conhecido. Ainda dos atributos que é mencionado a ele é dizer o seguinte: você é aquele que amaldiçoa e a pessoa é amaldiçoada. Você é aquele que abençoa e a pessoa é abençoada. Ele era conhecido naqueles dias. Alguém já tinha talvez testificado de algo que ele tinha feito naqueles dias e deu certo. Então ele foi lá para ser contratado, ele era famoso. E conforme nós vamos observar aqui, ele conhecia o Deus de Israel e falava com ele, bem como o Deus de Israel o conhecia e falava igualmente com ele. O que nos deixa com um nó na cabeça. Como que um homem como Balaão, profeta mercenário de aluguel, que era contratado para fazer aquilo que desagrada a Deus, conhecia Deus, Deus o conhecia, falava com Deus e Deus falava com ele. E mais, ele não era convertido. Deixa eu ler aqui uns textos com vocês.
Porque Balaão não era conhecido, não era convertido. Observe aí comigo. 2 Pedro. Capítulo de número 2. Verso de número 14 e 15. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Olha quantos pecados, hein? Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Qual que é o caminho de Balaão? Olhos cheios de adultério, não cessaram de pecar, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filho da maldição. Como que esse homem é crente? Esse homem não é crente. Judas, versículo de número 11. Judas, verso de número 11. Olha o que diz. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Qual que era o prêmio de Balaão? A injustiça, o pecado. Quer ver outro texto? Apocalipse 2:14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Que é o texto lá de Números, capítulo de número 31, versículo de número 16, o conselho de Balaão no final de toda essa narrativa, que ele diz: eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Deus de prevaricarem contra o Senhor no negócio de Petor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor, ou seja, quando as moabitas se engraçaram com os israelitas e os israelitas se entregaram à idolatria e à prostituição por conselho de Balaão. Ou seja, Balaão não era crente, nunca foi. Ele é o que nós chamamos do... ele era o que nós chamamos de apóstata. Ele é um apóstata. Porque, veja bem, deixa eu explicar isso aqui, porque esse é o tipo de pessoa mais difícil de você identificar. É o tipo mais difícil de você identificar. São pessoas que têm a aparência de crente. São pessoas que você olha para ela e fala assim: esse aqui é crente. Ele ora, ele jejua, ele consagra, ele vem na oração, ele dá o dízimo, ele tá no meio do povo de Deus, ele cuida dos pobres, ele tá envolvido com a causa da igreja, ele é crente. Ele profetiza. Aí você fala: é crente. Mas ele não é crente. Nunca foi crente. E quando ele virar as costas, ele vai cuspir em tudo, ele vai torcer tudo, ele vai negar sua fé. É o apóstata. Ele nunca foi crente, ele teve experiências com o Espírito Santo, Deus falou com ele, ele falou com Deus, ele até talvez produziu o fruto do Espírito, ele até talvez desfrutou todos os dons do Espírito, mas ele não é crente, nunca foi crente. É o texto de Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6. Porque é impossível, veja bem, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Veja bem, iluminados, provaram o dom celestial, se fizerem participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro. Olha quantas bênçãos, quantas coisas eles experienciaram. Porém, não são crentes. E não podem ser
renovados para o arrependimento, porque é o que nós aqui entendemos como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pessoas endurecidas, petrificadas, que na verdade nunca foram cristãs, aparentaram tudo isso aqui, experienciaram tudo isso aqui, mas nunca de fato foram crentes. E uma hora elas vão ser expostas, uma hora a casa vai cair. Não vai ficar assim. Se não for ainda nesses dias, vai acontecer lá naquele grande dia. O próprio texto do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 7, ele também fala desse povo. Verso de número 21, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, uma pessoa que profetiza, expulsa demônio, fala em línguas, você pensa, ela é crente. Mas não é crente, é o caso de Balaão aqui. Você olha para Balaão e fala assim: não, esse cara aqui, meu Deus do céu, um cara desse aqui, eu queria ir na minha igreja. Mas ele não é crente. Nunca foi crente. E nunca será crente. Só que aqui vai começar o quê? Uma narrativa. Para falar de Balaão. Veja bem que Balaque quer o quê? Que o povo de Deus seja amaldiçoado. Ele quer que o povo de Deus seja amaldiçoado. Ele quer que o povo de Deus seja destruído. E ele contratou o seu melhor homem, Balaão. Mandou uma comitiva lá na casa dele. Para que ele o quê? Levantasse palavras malditas contra o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Como que Balaão vai reagir a tudo isso aí? O que Balaão vai fazer diante a proposta lhe feita por Balaque? Primeiro, ele foi cortês com os emissários de Balaque. Observe aí comigo. Verso 8. Então disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Veja bem, ele recebeu eles na sua casa. Era comum, talvez, isso. Ele foi cortês com eles, os recebeu, falou: fica aqui, passa a noite. Segundo, ele disse que iria consultar a Deus e a sua vontade em relação à proposta feita. Ele falou assim: não, vamos orar. Vou orar. Vou conversar com Deus. Vamos ver o que Deus quer. Em qualquer outra situação, eu diria, ele tá agindo debaixo da direção de Deus. Ele tá agindo de maneira até prudente. Só que a motivação do coração de Balaão sempre é o quê? Corrompida. Pecaminosa. Gananciosa. Preocupada com o seu próprio interesse. Ele é um profeta de aluguel. Ele age de acordo com o que lhe pagam. Ele age de acordo com o que lhe oferecem em troca. E aí ele vai e diz: vou orar, vou pedir consulta a Deus. Vamos ver o que Deus quer. Vamos ver o que Deus está falando sobre essa situação. E aí veja bem. Segundo Números 22, verso de número 9. Não deu nem tempo dele ir consultar a Deus. Deus mesmo foi a ele. Veja bem, ele é um homem ímpio, mas é um profeta. E Deus fala com ele e ele fala com Deus. E Deus fala assim: mas quem são esses caras aí? Quem são esses homens que estão com você, que estão aí na tua casa? Deus já se moveu em direção a Balaão. Aí ele conta a história, ele diz quem é esse povo, qual era a motivação deles e tal. E Deus dá uma resposta para Balaão. Deus diz aquilo que ele quer. Deus revela a sua vontade para Balaão. Primeiro,
Deus diz para ele, não vá com eles. Verso 12. Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles. Segundo, não é possível amaldiçoar quem eu já abençoei. Deus já deixa claro que não tem como lançar maldições contra o povo de Israel. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Não tem como eu amaldiçoar quem eu já abençoei, não tem como. É o que Deus está dizendo já para Balaão. O que ele vai fazer? Ele vai o que? No dia seguinte, chegar para os seus hóspedes, para os seus convidados, dizendo, olha, Deus não aprovou não. Podem voltar e deem a resposta para Balaque. Eu não vou com vocês. E ele faz isso e eles vão embora. Balaque, que era um homem insistente, que tinha o quê? Propósito muito bem firmados, porque os nossos adversários, os nossos inimigos, não estão brincando de ser nossos inimigos. Eles estão empenhados em trabalhar contra nós, em nos destruir. Todo dia, o diabo não está brincando de ser diabo. Todo dia, você pode dormir no ponto, o diabo não. Adversário da nossa alma, não. Por isso que a Bíblia nos alerta o quê? Vigiar e orar. Vigiar vem antes de orar. Porque não adianta você orar e não vigiar. Você tem que vigiar e orar. Para que não entreis em tentação. O inimigo, o adversário da nossa alma, tá o que? O tempo inteiro bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele não está brincando de ser diabo. Então nós não podemos brincar de ser crente. Balaão manda uma nova comitiva, num número muito maior, de gente muito mais importante, e faz uma proposta ainda mais convencedora para Balaão. Dizendo, não, olha, eu vou ser muito generoso para com você. Eu vou lhe dar muitos presentes, muitos bens, fique tranquilo, quanto seus honorários, eu vou o quê? Lhe remunerar muito bem. Balaão, que já lá na primeira proposta, já tinha... já havia sido oferecido para ele uma quantia financeira muito boa. Na segunda vez, ainda maior. Na terceira vez, ele mesmo respondendo para essa comitiva, diz, olha, nem se Balaque me desse o seu reino. Nem se ele me desse todo o ouro e toda a prata do seu reino. Eu não posso amaldiçoar quem o Senhor abençoou. Eu não posso desfazer aquilo que Deus já fez. Porque a bênção de Deus para com seu povo já está liberada, não no tempo, mas antes do tempo. Efésios 1, verso 3 diz que Deus nos abençoou. E lá o verbo está no passado. Deus não nos abençoou no tempo, Deus nos abençoou na eternidade, fora do tempo. A bênção de Deus para com seu povo está liberada lá na eternidade. Não tem como Deus revogar aquilo que ele mesmo disse. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele falou, está falado. Não tem como ele voltar atrás de suas palavras. Então, diante desse fato, o que você pensaria? A conversa acabaria ali. Balaque mandaria a segunda comitiva voltar para sua terra e dizer, olha, não tem acordo, tá? Não tem jeito. É isso a minha palavra, essa é a vontade de Deus, acabou, não tem mais conversa. Foi isso que ele fez? Não, não foi isso que ele fez. Ele disse que ia consultar a Deus uma segunda vez. A pergunta é, se Balaão sabia a vontade de Deus quanto a tal assunto, por que insistiu em ir consultá-lo novamente? É a mesma coisa, alguém chega para Deus e Deus diz uma resposta, Deus diz não. Ou Deus diz sim, ou Deus diz talvez, mas no caso aqui Deus tinha dito não. E quando Deus diz não, ele diz não, muitas vezes de forma perpétua, porque é algo que contradiz a sua vontade ou contradiz o seu caráter. O não de Deus sempre está pautado naquilo que tem a ver com o seu caráter. Às vezes nós não entendemos o não de Deus porque nós estamos olhando pela nossa perspectiva humana. O não de Deus não é
baseado na perspectiva humana, é pautado na perspectiva divina. Deus está julgando as nossas causas para saber se ela irá glorificá-lo ou não. Por isso que tem horas que Deus olha para mim, para você e diz não. Diz não por quê? Porque aquilo não vai glorificar o nome dele, ou aquilo contradiz o seu santo caráter. E aí Deus diz não. Era o caso aqui. Deus não pode se contradizer. Deus não pode amaldiçoar quem ele já abençoou. Deus não pode voltar atrás de suas palavras para com seu povo. Então por que Balaão voltou querendo insistir com Deus? Querendo aceitar, porque ele está voltando para Deus com seu coração cheio de ganância. Ele está revelando para nós aquilo que estava queimando no seu coração. Ele está revelando para nós aquilo que era importante para si, não para Deus nem para o povo de Deus. Ele já sabia a vontade de Deus. A questão é que ele tinha o quê? Motivações carnais, humanas, muito mais importantes e relevantes para ele. Ele estava mais preocupado, ele estava tentado diante das propostas de Balaque para ele. Então ele volta para perguntar para Deus. O que acontece? Deus, ele vai permitir, e aqui que dá um nó na nossa cabeça, porque Deus, ele permite que Balaão vá com os emissários de Balaque. Deus permite, mas Deus diz o quê? Verso de número 20. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Faça apenas o que eu lhe disser. Deus, ele permite ele ir. Era a vontade de Deus que ele fosse? Não, não era. Então a pergunta que nós fazemos é o quê? Por que Deus aqui deixou ele ir com os emissários de Balaque? Por que Deus permitiu que ele fosse? Isso significava que Deus havia mudado de ideia quanto ao abençoar ou ao amaldiçoar o povo de Israel? Deus tinha mudado em relação a isso? Não, Deus não tinha mudado em relação a nada. De modo que ele mesmo diz: olha, você vai, mas você vai fazer aquilo que eu quero. Ou seja, Deus está vendo nisso uma oportunidade para se revelar em favor do seu povo. Deus está vendo nessa situação uma oportunidade para exaltar o seu povo, para abençoar ainda mais o seu povo. Tem coisas que nos acontecem, tem lutas que nos ocorrem, tem coisa que Deus permite acontecer na nossa vida. Sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida. Tem coisa que Deus permite que aconteça, oposições se coloquem diante de nós. Sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida. Porque Deus, ele tem propósitos muito maiores, tem caminhos muito mais elevados do que os nossos. Às vezes aquilo que nós achamos que será a nossa destruição, na verdade é o palco da glória de Deus para a nossa vida. Talvez seja a resposta de Deus para a nossa história. É Deus construindo a rampa que nós vamos subir para que o nome dele seja glorificado no palco da minha vida, da sua vida, da minha história e da sua história. Deus estava permitindo Balaque ir, porque os propósitos de Deus para com o seu povo era muito mais elevado. Mas o que era para Balaão dizer para Deus nessa circunstância, se caso ele fosse de fato crente? Se caso de fato ele fosse convertido, ele diria o quê? Não, Deus, eu não vou, porque eu já sei que o Senhor é contra esse negócio. Eu não saio daqui, porque eu já sei que o Senhor está contra essa situação. Foi isso que Balaão falou para Deus? Não, pelo contrário. Verso 21 diz: Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Ele nem pensou duas vezes. Ele viu o sinal verde e falou assim: tô indo embora, eu quero é meu dinheiro, eu quero é meu cascalho, eu não tô preocupado com o povo de Israel, tô preocupado comigo mesmo. Aí o verso de número 22 dá um outro nó na nossa cabeça, porque olha só o que o texto diz: mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi.
Preste atenção, Deus ele permitiu que ele fosse, ele foi, e Deus se irou porque ele foi. Por que Deus se irou porque ele foi? Porque a motivação que ele saiu foi uma motivação errada, num coração ambicioso, corrompido pelo pecado. Deus se irou com ele porque ele não insistiu pela santidade de Deus, ele insistiu pelo seu próprio coração pecaminoso. Ele estava indo não com o pensamento, não, eu vou lá fazer a vontade de Deus, não, eu estou indo lá para fazer a minha vontade. E Deus se irou com Balaão. De modo que a narrativa vai nos mostrar por 3 vezes Deus quis se apresentar a Balaão por meio do seu anjo, que ali é uma cristofania. É o próprio Cristo do Antigo Testamento. A jumenta viu 3 vezes o anjo do Senhor e desviou dele. Balaão não viu nenhuma. Balaão conversou com a jumenta e não percebeu que estava conversando com a jumenta. Achou que estava falando com um homem comum, normal. Somente no versículo de número 31. Somente no versículo de número 31, que Deus vai abrir os olhos de Balaão. Ele que estava cego espiritualmente por causa do seu coração corrompido. Deus vai abrir os olhos dele e ele vai entender, ele vai ver o anjo do Senhor e o anjo do Senhor vai o confrontar. E aí ele vai dar uma resposta no verso de número 34. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que estavas parado no caminho, para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Ele cai na real, ele percebe que aquilo que ele estava fazendo desonrava a Deus e a sua santidade e o povo de Deus. De modo que ele se põe a querer voltar para trás. Quando o coração de Balaão se alinha à vontade de Deus, Deus diz para ele: não, agora você vai. E vai para fazer aquilo que eu quero que você faça. Você agora vai para que eu cumpra os meus propósitos para com o meu povo. Balaão chegou lá em Moabe, diante de muita festa. Balaque ainda chega a dizer: por que você demorou? Achou que eu não ia te recompensar? Achou que eu não ia te presentear com tudo que eu havia prometido? Balaque fica feliz com tudo. Balaão fica feliz com tudo aquilo ali. Tá, o campo, tudo está preparado. E Balaque está achando que os seus planos, suas vontades serão cumpridas. Mal sabe ele que tudo isso estava se colocando, estava preparando um terreno para que o nome do Senhor fosse glorificado e o povo de Deus fosse livre. Entenda uma coisa aqui. Diante de todo esse fato aqui, o povo de Israel estava onde? Estava acampado nas campinas de Moabe. Não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. Olha quantas coisas estavam acontecendo do lado de fora. Olha quantas coisas estavam acontecendo sem o conhecimento do povo de Deus. E Deus estava intervindo em favor do seu povo. Meu irmão, escute isso que eu vou lhe dizer. Não fique preocupado em defender a sua moral. Não fique preocupado em defender o seu nome. Não fique preocupado em defender nada. Não. Existe um Deus que peleja por você. Existe um Deus que te conhece, que luta as suas guerras, que vence as guerras por você. Quando existem pessoas se levantando contra você, não queira se defender, é perca de tempo. Você vai gastar saliva e não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Quando você entender que é Deus que está no controle da sua vida e Ele está pelejando por você, você fica tranquilo. Porque, veja bem, o povo de Israel estava lá acampado, sem nem saber do que estava acontecendo. E Deus estava o quê? Trabalhando a favor do seu povo. Lembra de Jó? Os amigos de Jó defamando Jó. Falando coisas que Deus não falou a respeito de Jó. Quando toda aquela aprovação de Jó se findou, Deus foi lá tratar, foi defender a honra de Jó. Falando para o amigo mais velho
de Jó. Fala assim, ó, vai lá, leva um cordeiro, sacrifica lá, que Jó vai orar por você e vai perdoar vocês. Porque vocês falaram coisas que eu não falei dele. Jó é um homem reto, Jó é um homem íntegro, Jó é um homem que se desvia do mal. E vocês é que estão errados, vocês estão falando daquilo que eu nunca falei. Eu conheço Jó, vocês não conhecem Jó. Deus é quem defende a mim e a você. A mesma coisa aconteceu com Moisés. No episódio com Miriam e Arão, depois no episódio com Corá, Datã, Abiram e On. Deus interviu em todas as situações. Diz que quando a Miriam e Arão começaram a falar coisas de Moisés, diz que Deus ouviu. Quando Corá, Datã, Abiram criaram toda uma rebelião contra Arão, contra Moisés, achando que eles eram ditadores sobre eles, Deus interviu. Moisés fez uma oração, Senhor, faz uma coisa nova. Deus abriu a terra e engoliu aqueles homens. Quem defende o seu povo é Deus. Quem luta as nossas pelejas é Deus. Deixe falar o que quiserem falar de você. Deixem dizer o que quiserem dizer de você. Confie em Deus. Saiba que Ele luta por você. Ele te conhece. Não se preocupe com os inimigos que se levantam contra você. Fica tranquilo. Sirva a Deus. Porque existe um Deus lutando e pelejando as guerras por você. Para concluir. Balaão chegou lá. E mandou que Balaque construísse 7 altares. Preparassem 7 novilhos, 7 carneiros. Iria sacrificar, iria adorar a Deus, porque Balaão sabia a que Deus ele estava se dirigindo, o Deus de Israel, que gosta de culto, que gosta de holocausto. O holocausto significava um momento de adoração, de perdão de pecados. Ele sabia como se aproximar de Deus. Segundo Números 23, verso 4, diz que Deus aceita aquilo ali. E Deus libera a primeira palavra para Balaão dizer a Balaque, que se encontra em Números 23, verso de número 7 em diante. Olha só, a primeira palavra de Deus, de bênção para com seu povo, que era para ser uma palavra de maldição, Deus transformou em bênção, porque Deus é especialista em transformar o mal em bem. Era dizendo que Israel era um povo eleito, pelo seu muito amor. Olha só o que o texto diz, verso 7. Então Balaão pronunciou este oráculo. Balaque trouxe-me de Arã, ó rei de Moabe. Buscou-me das montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem Deus não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. A primeira palavra de Balaão para Balaque, da parte de Deus, é: esse povo é um povo eleito, é um povo amado, é um povo escolhido, é um povo de possessão, é propriedade exclusiva, é menina dos meus olhos. Ninguém toca neles, ninguém pode fazer nada, porque eu os amei. Eles não eram nada, mas eu os amei. Eles são o que são porque eu os escolhi. Eu escolhi para que a partir deles todas as famílias da terra fossem o quê? Salvas. Ninguém pode se levantar contra mim e contra você sem entender quem nós somos para Deus. Nós somos o povo amado de Deus. Deus está dizendo para Balaque: Balaque, você não sabe quem é esse povo. Você não sabe o que eu tenho para fazer através da vida desse povo. Eu provo o meu amor para com esse povo. Eu estou para trazer para esse povo o Messias, o Salvador do mundo. Pelo meu amor por eles. Pelo meu amor
eletivo, pelo meu amor de escolha. Não tem como você se levantar contra esse povo, porque esse povo é o amado de Deus, o amor de Deus envolve esse povo de uma maneira indizível. Assim na minha vida, assim na sua vida. Segunda palavra de bênção. Israel é um povo conquistador pela fidelidade de Deus. Capítulo 26, verso 18 em diante. Então ele pronunciou este oráculo: levanta-te, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como a leoa e se levantas como leão. Não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Esse povo é o quê? Um povo conquistador. Deus o que? Está revelando a sua fidelidade. Ele não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Isso me faz lembrar lá do episódio de Gênesis 15. Quando Deus fez uma aliança com Abraão. Deus pediu para que Abraão sacrificasse um animal, cortasse ele no meio. Aquilo ia gerar uma poça de sangue. E naquele contexto a aliança era feita como? Uma aliança entre duas pessoas. De pés descalços. Uma parte passaria, molharia os seus pés no sangue e iria para outro lado. E a outra parte faria o mesmo, molharia os pés no sangue e passaria para o outro lado. Uma vez feita a aliança, não poderia ser quebrada. E se houvesse infidelidade, quebra de aliança, a outra parte estava liberada para matar a que quebrou a aliança. Naquele contexto, eu acho especial, acho lindo o que acontece, porque Abraão cai num profundo sono, o mesmo sono lá de Adão, quando Deus vai lhe fazer o que? Da sua costela, Eva. Cai lá num sono. E diz o texto que Deus passa entre as metades. É Deus dizendo o seguinte: Abraão, eu tenho uma aliança com você, eu estou fazendo uma aliança com você. Mas não preciso que você seja fiel para comigo, porque eu já sei que você não vai ser. Porque Abraão não passou entre as metades, Deus passou, Abraão não. Porque se Abraão passasse e ele fosse infiel, Deus estava liberado a matá-lo. Então Deus coloca Abraão para dormir. E Deus passa entre as metades. É como Deus dizendo: eu estou fazendo uma aliança comigo mesmo por você. Eu estou fazendo uma aliança comigo mesmo. Basta minha palavra para fazer cumprir as minhas promessas na sua vida. Eu não preciso da tua fidelidade. Eu basto ser fiel a mim mesmo. Porque eu não posso quebrar minhas palavras. Você pode, eu não posso. Esse é o Deus que nós servimos. Deus não pode revogar as suas palavras contra a minha vida, nem contra a vida de ninguém. Deus fez uma aliança com Ele mesmo por nós. De modo que Ele não pode quebrar suas palavras, não pode voltar atrás. Deus está dizendo: vocês são um povo conquistador. E são conquistadores porque eu sou fiel às minhas promessas. A Abraão, a Isaac, a Jacó. Deus fez uma promessa na sua vida, fica tranquilo, porque o Deus que faz promessas, Ele é fiel para cumprir. Terceiro, Israel é o povo de Deus e Deus é o seu rei soberano. Capítulo 24, verso 3 diz: e ele pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos veem claramente. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estende-se, como jardins que margeiam rios,
como aloés plantados pelo Senhor, como cedro junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas, despedaçam seus ossos, com as suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Deus é o soberano Deus de Israel. Deus é o Deus desse povo, que guerreia as guerras desse povo, que trabalha em favor desse povo. Esse é o Deus que nós servimos, ele é o soberano do universo. Tudo está sobre o seu total controle, ele não é aquele que tomou o poder de outro, ele não é um tirano, ele é soberano. Do Senhor a terra, é sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é dele, ele governa tudo. Tudo é dele, por ele, para ele. Nada do que foi feito sem ele. Ele é Deus, ele é o nosso Deus, ele é o nosso rei, ele é o nosso soberano. A última palavra, eu encerro aqui. De bênção para o povo de Israel. É Deus falando do futuro desse povo. O Messias virá e trará sua recompensa a cada um deles. Quando você lê lá, a partir do verso 15, as seguintes palavras. Então pronunciou Exu seu oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos, e os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, e ele destruirá os sobreviventes das cidades. Deus está falando do futuro daquele povo. Porque o nosso Deus, ele não é só Deus do presente, do agora, ele é o Deus do futuro. Existem promessas sobre a minha vida e sobre a sua vida que não foram feitas a nós. Estão se cumprindo em nós, mas foram feitas muitas vezes aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós. E Deus está cumprindo as suas promessas na posteridade da nossa família. Tem muita coisa que nós estamos desfrutando hoje que foram prometidas aos nossos pais lá atrás, aos nossos antepassados lá atrás. Como muitas palavras liberadas para nós, muitas vezes não se concretizarão conosco, em nós, mas talvez somente no futuro da nossa família. Talvez eu e você morramos, mas as promessas de Deus não podem ser deixadas de cumprir. A vontade de Deus sempre prevalecerá. Isso deve acalmar o meu coração e o teu coração, porque o Deus a quem nós servimos, o Deus de Israel, ele está pelejando por mim, ele está pelejando por você. Veja bem, quantas coisas maravilhosas Deus estava fazendo para com seu povo. Aonde estava o povo? O povo estava acampado lá no deserto. E Deus estava liberando palavras proféticas. Balaão profetizou em 3 lugares diferentes, porque Balaque achava que se mudasse de lugar, a palavra iria sair como de maldição. E a questão não é essa. Ele estava tentando mudar de estratégia, mas a fonte era a mesma. A vontade de Deus era a mesma. O povo estava lá no deserto, sem saber do que estava acontecendo. E Deus estava o quê? Trazendo palavras de bênçãos para a vida deles. Tem coisas acontecendo na minha vida, na sua vida, você não tem nem ideia. Deus está nos abençoando, a gente nem ficou sabendo de onde está vindo a bênção. Porque Deus, ele está cuidando de nós, nos bastidores. Coisas que você não viu, não ouviu, não ficou sabendo. Deus está trabalhando, Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está livrando. Isso deve acalmar o meu coração e o teu coração. Qual que é o fim de Balaão? Balaão vai voltar para a sua terra.
Balaque ficou profundamente frustrado com ele, inclusive não lhe deu a recompensa prometida, porque os homens mentem, falham. E conforme nós vamos ler na continuação lá em Números 31, verso 16. Balaão voltou, mas ainda continuou com aliança com Balaque. Ele fez a vontade de Deus naquele momento, mas, como eu disse, o apóstata uma hora se revelará. O apóstata uma hora vai ser o quê? A casa dele vai cair, uma hora ele vai dar as costas para tudo que ele um dia talvez disse de bem, ele vai dizer de mal. E em Números 31, 16, ele aconselha o rei de Moabe, os moabitas, a entregar suas mulheres, a incentivar a prostituição no meio do povo de Israel e a idolatria, a adoração a outros deuses. E é o que acontece em Números capítulo de número 25. E é quando Deus vai trazer disciplina por meio de Finéias, o sacerdote, e onde Deus vai confirmar o sacerdócio do povo de Deus, que ele vai trazer juízo ali diante de todo aquele pecado, porque Balaão, como nós lemos, ele torna-se no Novo Testamento símbolo de tudo que é injusto. Ele é o símbolo de prostituição, de adultérios, de injustiça, do prêmio da injustiça, num caminho tortuoso, porque esse de fato era Balaão. Esse de fato era Balaão. E ele morre em Números 31, verso 8, quando Deus também havia trazido um juízo para os midianitas, os mesmos midianitas que fizeram aliança com os moabitas. Porque não tem como. O mal praticado contra o povo de Deus volta-se para aquele que praticou. O feitiço cai contra o feiticeiro. Se você abençoa, você é abençoado. Se você amaldiçoa, você é amaldiçoado. É o que acontece. É o que acontece. A palavra que eu tenho para fechar tudo isso aqui, uma palavra muito longa, eu sei, mas que deve ser colocada, internalizada no nosso coração, é que o nosso Deus, ele peleja por nós. Tem coisas acontecendo que nós não temos noção, mas o Senhor está pelejando por mim, está pelejando por você. Que Deus venha nos abençoar. Que nós venhamos exultar, glorificar, bendizer, exaltar o nome do nosso Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos dado. Que Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, com mais um programa Palavra Viva. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.